O ministro Alexandre de Moraes, do STF, consultou colegas da corte antes de instaurar o inquérito que investiga o vazamento das mensagens de WhatsApp que expôs a Vaza-Toga, segundo o Estadão. Pelo menos 3 magistrados confirmaram terem sido procurados por Moraes. Adivinhem quais serão esses 3. Aspas para o jornal. Esses ministros concordam sobre a gravidade do caso e a importância de a Polícia Federal investigar a fundo o episódio, que pode caracterizar violação de sigilo funcional se ficar comprovado que o vazamento envolve servidor público. Fecho aspas. A gente estava comentando ontem, né? Violação de sigilo funcional de mensagens clandestinas. É uma novidade isso. Mas a gente vai continuar monitorando. A Polícia Federal intimou na quarta-feira 21 Eduardo Talhaferro, ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, a depor hoje a respeito do vazamento de mensagens sobre o caso. O inquérito foi aberto por iniciativa do próprio Moraes, sem requerimento do Ministério Público Federal. Pois é, ele é a suposta vítima, ele é o investigador, ele que direciona a coleta de provas. A gente já viu casos em que o alvo é pré-determinado e não investigado, ao contrário do que ele falou. É ele que acusa e é ele que julga. E agora é ele também que abre investigação sobre o vazamento de informações que o comprometem. Quer dizer, é o pacote completo, é o sistema de justiça inteiro, é a violação do sistema acusatório, e a gente vai ver, inclusive, o que a antiga PGR falou a respeito de uma parte disso. Mantida em sigilo, a portaria de instauração do inquérito é desconhecida. Dessa forma, não é possível saber quais argumentos foram usados pelo ministro do Supremo para justificar a investigação. Essa é a cereja do bolo, Graeb. Tudo é secreto. Ainda tem isso. Ele dobrou a aposta, é inacreditável. É exatamente certo? Isso. E consultando os outros ministros, será que algum deles disse: não, pera lá, Moraes, melhor que não seja você, deixa que seja, passa para mim essa bola. Eles estão absolutamente confortáveis com o fato de, não importa o que aconteça, o Alexandre de Moraes ir acumulando funções e acusações e julgamentos, né? Vamos combinar, é um caso diferente, embora esteja associado aos inquéritos das... É um caso diferente. Partindo do princípio que tem alguma coisa a ser punida, vai? Mesmo assim, tudo continua nas mãos dos Moraes. Do Moraes. Ele não aprendeu nada, ou melhor, não dá o braço a torcer. E o mesmo se pode dizer do STF. O STF também não dá o braço a torcer. Que esta voracidade, essa fome, essa gula de punir do tribunal já foi longe demais, né, Felipe? Já foi, longe demais. A gente segue falando sobre a Vaza-Toga. Sob o comando de Augusto Aras, a PGR, Procuradoria-Geral da República, apontou em uma contestação sigilosa em novembro de 2022 violações por parte do TSE, na época presidido por Alexandre de Moraes. A manifestação foi assinada pela então vice-procuradora-geral Lindora Araújo, como registrou a Folha de São Paulo, mais uma vez nessa quinta-feira, porque na verdade essa informação já estava na matéria de quarta. A gente obviamente focou em explicar o caso envolvendo o deputado Homero Marchese. Foi esse caso que a gente esquadrinhou e analisou e que gerou esse corte viral aí no nosso canal de YouTube, e eu percebi que se acrescentasse a parte da PGR ia ficar demais, a gente ia ocupar o programa inteiro. Então foi até bom que a Folha, ela viu que essa informação tinha ficado lá embaixo na matéria original, colocou num título novo, aprofundou a questão, e a gente aproveita aqui para analisar isso separadamente. Número 2 de Aras, a Lindora apresentou o documento como um agravo regimental no processo envolvendo o então deputado estadual paranaense, o Homero Marchese. O Moraes usou alegações falsas para atribuir uma postagem a Marchese e para censurá-lo, como mostramos ontem no Papo Antagonista. E na contestação, a Lindora afirmou que a atuação do TSE, no caso, foi inconstitucional e ilegal por burlar a atuação do Ministério Público como órgão acusador. A então vice-PGR descreveu o caso como diligências investigativas de ofício realizadas pelo Poder Judiciário em violação ao sistema processual acusatório. Era a isso que eu estava me referindo no começo do programa.
E as certidões do processo mostram que a PGR só teve acesso ao caso no dia 16 de novembro, 3 dias após a decisão de bloqueio de Moraes. Lembra que ele bloqueou as contas de rede social do Marquês? Então, só 3 dias depois da censura é que a PGR teve acesso ao caso. E ele, na notinha genérica que soltou, depois da primeira reportagem da Folha sobre esse escândalo, que nós batizamos de vaza-toga, ele falou que tudo foi feito com acompanhamento da Procuradoria-Geral da República, tudo foi feito com ciência da PGR. E eu apontei que eram alegações genéricas e que ele estava confiando na atual gestão da PGR, Paulo Gonet, ex-sócio do Gilmar Mendes, colocado lá pelo Lula. Muito grato, evidentemente, a tudo que o Gilmar fez contra a Lava Jato, a mudança de voto dele sobre prisão em segunda instância, que resultou na soltura do Lula. Então, a gente acompanhou todo esse processo. E o Gilmar é grato ao Moraes. Moraes suspendeu a apuração da Receita ali que poderia atingir o Gilmar e o Toffoli. Então, você tem essa aliança, esse grande compadrio dentro do sistema de justiça, passando, evidentemente, pelo Executivo. Então, o Moraes se escorou na PGR, o Paulo Gonet foi lá no plenário, deu aquele salvo-conduto que nós criticamos aqui, só que a vice-PGR da gestão anterior tinha apontado as violações. Então, o Moraes está entrando em contradição o tempo todo, para não dizer que ele está mentindo. Sobre determinado ponto, a gente até diz, como eu fiz hoje no X, explicando o caso Marquês. Então, no dia 21 de novembro, a PGR protocolou um agravo regimental, recurso, em que pedia a anulação da decisão e o trancamento da investigação. Abro aspas para Lindora. Assim, ao contrário do que foi consignado na decisão judicial recorrida, não se depreende que o investigado tenha veiculado informações pessoais relacionadas ao local de hospedagem dos ministros do STF, uma vez que tais dados constam de publicações de autor desconhecido. Fecho aspas. Foi o que nós apontamos aqui ontem, lembra, Graia? Claro. E eu queria até pegar aqui, na matéria original da Folha, o trecho da decisão do Moraes, essa decisão que foi baseada em alegações falsas. Ele disse o seguinte, deixa eu pegar aqui as aspas, porque a gente gosta de registrar tudo com fontes primárias. Aspas. Conforme se verifica, Homero Marques utiliza as redes sociais para divulgar informações pessoais dos ministros do STF. Ele se referia ali à localização de hospedagem, o que põe em risco a sua segurança e apresenta indevido risco para o fundamento do Poder Judiciário. Fecho aspas. Isso estava escrito na decisão do Moraes de censurar as redes sociais inteiras. Não foi nem sequer a remoção de postagem, que já seria grave. Numa medida autoritária, monocrática, sem qualquer processo, driblando o Ministério Público, usando clandestinamente o TSE como poder de polícia, porque a Polícia Federal não estava fazendo do jeito que ele queria. E essa base é absolutamente falsa. Quer dizer, a gente viu a postagem ontem, produção, se puder recuperar aquela imagem que foi publicada pelo deputado Marques, aquela colorida antes da modificação de terceiros não identificados, que escreveram ali máfia brasileira, ela não tinha qualquer informação pessoal sobre os ministros do STF. Quer dizer, Graeb, ele dá alegações falsas para censurar, olha aí na tela a imagem original, ele dá alegações falsas para se defender e a cada momento vai ficando mais claro cada fake news desse suposto paladino do combate às fake news. Felipe, eu vou aproveitar aqui para enfiar na conversa a minha obsessão atual, que é a tal da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. O órgão policial criado no TSE e que, enfim, acabava sendo usado como um escritório particular de investigação pelo Alexandre de Moraes no STF. Um órgão de investigação de outro tribunal sendo usado como polícia particular no STF. Né? Sabe por que eu vou trazer isso? Porque a Lindora Araújo, nessa mesma época, Felipe, veja, a Lindora era braço direito do Augusto Aras, o blindador geral da República quando foi procurador. Mas isso não impede de ter a compreensão correta sobre diversas coisas. E neste caso, que você acabou de relatar, e nesse que eu vou relatar agora, a Lindora estava com a razão. Ao falar da tal assessoria especial, em 15 de dezembro,
Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, também dessa maneira secreta, né, como vinha acontecendo, mandou bloquear as redes sociais de um outro deputado estadual, o Alex Brasil de Santa Catarina, com base em informações prestadas pela tal AEED. E daí a Lindora falou assim, olha, esse órgão, essa assessoria especial, usurpa a função da Polícia Federal. A partir dela, o Poder Judiciário passa a exercer função investigativa. E ela sustenta que seria inconstitucional e ilegal todo procedimento de análise e coleta de elementos informativos por esse órgão do Tribunal Superior Eleitoral. É um parecer que o Poder 360, o site teve acesso, não é conhecido, não fez muito barulho. Mas veja só, houve, né, Felipe, uma guerra de bastidores travada a respeito dessa expansão da função do TSE para o lado do que deveria ser feito pela Polícia Federal, não por um órgão privativo de investigação dos ministros. Eu insisto, isso é muito grave, isso precisa voltar a ser discutido com seriedade. A gente está vendo a que se prestou essa assessoria especial. A todo tipo de arbitrariedade, e ela era usada desse jeito que a gente está vendo, para embasar, inclusive, decisões tomadas com base em fake news do Alexandre de Moraes. Então, tudo isso está uma bagunça. Alguém precisa pôr ordem nesse negócio. Não é o STF que vai pôr ordem, porque o STF já fez a cerquinha de proteção em volta do Alexandre de Moraes. Precisamos continuar batendo nessa tecla. Tem algo de muito errado nos dois tribunais, TSE e STF. E o que é curioso, Grebe, é que os recursos da PGR e do ex-deputado Marquesi não foram analisados pelo Moraes. No dia 23 de dezembro, quer dizer, mais de um mês depois do recurso. Em outra decisão monocrática é que ele desbloqueou o Twitter e o Facebook do Marquesi. Quer dizer, o sujeito ficou muito tempo, dezenas e dezenas de dias, sem acesso às suas redes sociais inteiras. Não é com uma postagem removida, não. Sem acesso a Twitter e Facebook. Essa decisão não analisou os agravos que, segundo o próprio Moraes, estavam prejudicados com a determinação do desbloqueio. Quer dizer, ele deu um jeito, Grebe, de driblar a argumentação colocada nos recursos, porque talvez fosse mais constrangedor para ele. Então, para dar essa nova determinação, como lembra a Folha, o Moraes mencionou um ofício do Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados Federais, em que ele solicitava a revogação dos bloqueios de contas de deputados federais ordenadas com base na resolução que aumentou o poder de polícia do TSE, essa que estava sendo, no mínimo, debatida internamente. E que, obviamente, nós criticamos. Embora o Marquesi nunca tenha ocupado o cargo de deputado federal, ele foi deputado estadual de 2019 a 2023. E na decisão, o Moraes não se manifestou sobre o bloqueio no Instagram. Segundo a defesa do ex-deputado, esse é o seu principal canal de comunicação. Por esse motivo, o Marquesi recorreu novamente ao STF em 1º de março. E aí o Moraes também fez um monte de manobra. Pois eu ia me alongar aqui, mas né? Mandou o caso para a Justiça de primeira instância, sob o argumento de que não era mais deputado, e o Instagram voltou a ser ativado em 2 de maio, após decisão da Justiça do Paraná. 2 de maio! Quer dizer, são 6 meses. São 6 meses que o sujeito ficou sem acesso à sua rede social, considerada pela própria defesa a principal delas. Porque era uma bagunça o que estava acontecendo. O Moraes nem sabia direito quem é que ele estava processando. Achou que era deputado federal, mas era um deputado estadual. Ele não estava nem aí. Eu não dou nem esse benefício aí do erro, não, sabe? Não, acho que tem limite para dar o benefício do equívoco. O sujeito é alvo de uma censura. Fica 6 meses sem acesso à sua rede social. E tudo isso, que já seria grave, houvesse ali um elemento comprometedor, na postagem,
é ainda mais grave porque ele não tinha feito nada de errado, não tinha nenhum crime contra a honra, nenhuma ameaça, nenhuma incitação, aquilo que ele alegou de potencial violência contra o Estado Democrático de Direito, isso que ele alega para todo o caso, como se tudo fosse um ataque à democracia. Diga. Não estou querendo passar pano para o Alexandre de Moraes. Na verdade, quando eu digo que é uma bagunça, eu estou querendo chamar atenção para isso. A expressão que eu usei ontem, foi virando um balaio de gatos. Esse inquérito das fake news e o das milícias digitais. E entrando tudo lá, e o Alexandre de Moraes, a gente percebe agora, nem prestava direito atenção no que ele estava pondo. Era uma gula de punir e censurar. Um cara que nunca deveria ter estado lá, porque não era ofensivo, porque era um deputado estadual, que ele achou que era federal, tá lá. E fica 6 meses sem acesso às suas redes sociais. Por quê? Porque uma vez... Caso, mas pelo menos mais de um mês sem acesso ao Twitter e o Facebook e cerca de 6 meses sem acesso ao Instagram. Virou... Eu vou mudar. Não é um balaio de gatos, é um moedor de carne. As coisas entram nesse moedor de carne e levam tempo para sair. E ele não tá nem aí. Essa é a impressão que se dá. Quer dizer, se é alvo, se é alguém que é crítico do STF, se está envolvido ou se ele acha que está envolvido em alguma coisa com uma mentalidade um tanto paranoica, a pessoa que se vire para lidar com todas as consequências das medidas gravosas que ele determina. Olha, a gente viu o caso de uma pessoa que morreu na prisão tendo feito a sua defesa antes um pedido de relaxamento de prisão por motivos de saúde que ficou engavetado com Alexandre de Moraes. Era ele o relator do caso, cabia a ele tomar uma medida emergencial. Ele não estava nem aí para aquelas pessoas que estavam fazendo recurso. Não estava nem aí, como mostra esse caso do Marquese. 6 meses sem Instagram, daí? 1 mês sem Twitter, sem Facebook, já tinha recurso da PGR, já tinha recurso da defesa, não analisou. Quer dizer, por conta dessa displicência, teve uma pessoa que morreu na cadeia sem ter o seu pedido analisado. É muito grave. Digo. E, Felipe, tem que apontar o dedo para o STF também. Porque quando a gente está falando, para o STF como um todo, porque quando a gente está falando de uma medida que interfere, não é que caça completamente, o cara pode dar entrevista, sei lá, mas que interfere de maneira bem acentuada num direito fundamental, que é o direito à liberdade de expressão, certo? Não pode entrar nesse moedor de carne que você não sabe quando vai sair de lá de dentro. É interferência em direito fundamental. O STF deveria se preocupar com criar um sistema de apreciação desses casos que levantasse o mais rápido possível qualquer restrição a direito fundamental. Em vez disso, o STF deixou que se criasse um sistema em que esses casos se alongam. E mesmo quando não há nada para punir, o cara passa 6 meses sem poder acessar a sua rede social, com uma restrição gravosíssima a um direito fundamental, repito. Ou seja, o STF está fazendo o contrário daquilo que deveria fazer, que é vigiar, defender os direitos fundamentais dos brasileiros. Está fazendo o contrário. Deixou que se formasse um sistema dentro da própria corte para machucar esses direitos. Está tudo errado. E o Ciro Gomes, do PDT, criticou na quarta-feira 21 a condução do inquérito das fake news por Moraes ao falar sobre a vaza-toga. O ex-governador do Ceará afirmou que o ministro do STF está produzindo nulidades que podem, inclusive, garantir a impunidade dos malfeitores. Vamos acompanhar o que Ciro disse em vídeo publicado em suas redes sociais. Desde 2019, esse é que é o problema. Desde 2019, resolveu transformar esse inquérito numa coisa que não tem fim, e resolveu transformar esse inquérito vamos dizer, uma espécie de inquérito do fim do mundo. Isto, data máxima vênia, com todo respeito, isto não é direito. Isso é incorreto, isso está simplesmente produzindo nulidades para, inclusive, garantir a impunidade dos malfeitores
não é, que deveriam ter sido já indiciados, já levados a julgamento, já com ampla defesa, já com presunção de inocência, já com as provas todas feitas. Não, está tudo se perdendo, 2019 para hoje, são quase 6 anos, 5 anos já. Como presidente do TSE, ele tem lá um departamento e é natural, porque nós temos uma justiça especializada eleitoral e os tempos eleitorais são críticos. Você não pode esperar meses, dias, não sei o quê, por um recurso que às vezes está perdido. Então você tem lá, né, no TSE uma espécie de poder de polícia, diferente do STF, que não tem. O TSE tem uma espécie de poder de polícia nesta dimensão eleitoral. Entendamos bem. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes ficou com 2 cadeiras. Uma, presidente do inquérito no Supremo Tribunal Federal, e outra, chefe do TSE. E aí o que aconteceu? Nas 2 cadeiras, ele mesmo se alegou que seria esquizofrênico, que ele mandou um ofício para ele mesmo. Ora, não importa que ele considere esquizofrênico isso, porque vão se passar anos daqui até o julgamento dessas pessoas, e esses ofícios é que ficarão com a memória das tramitações. Não, ele optou pelo caminho apressado e começou a encomendar dos assessores relatórios que usava na outra cadeira. Isto tudo é nulo. Tudo isso vai garantir a impunidade dos grandes canalhas que agrediram os ministros, que agrediram a ele próprio, o ministro Alexandre de Moraes. E a propósito, como ele é ele mesmo agredido, insultado, até fisicamente, como aconteceu no aeroporto no estrangeiro, ele já perdeu, aparentemente está perdendo, a isenção e o distanciamento. Tá aí, o Ciro repetindo tudo que a gente falou a respeito desse caso. Então, o público aqui de antagonista já sabia de tudo, mas a gente está mostrando aí que o Ciro está tomando posição a respeito e criticando a conduta do Moraes, coisa que no campo da esquerda falta, né, Grebe? A gente vê essa aliança entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal, principalmente em nome da defesa da democracia, que envolve muita autopromoção, muito discurso, muita retórica, e as práticas, na verdade, quando a gente vai ver, não são nada democráticas. Diga. Exato, Felipe. E tudo se torna mais grave porque a gente está numa instância final de discussão jurídica. Não tem, quando as pessoas caem no STF, elas não têm mais para onde fugir, não tem mais a quem recorrer. Então, o respeito aos ritos, o respeito aos procedimentos, deveria ser infinitamente maior entre esses ministros, até porque eles são os guardiões da Constituição e tudo mais. Mas a gente vê uma complacência enorme com o Alexandre de Moraes, que resolveu usar os seus 2 chapéus, né, ou as suas 2 togas, como se tivesse dentro de casa. E ambas são de viciadas. Toga e chinelo, né? E ambas são viciadas na origem. Quer dizer, não é um ministro do STF que é presidente do TSE, de acordo com o rodízio tradicional. Não, é um relator de um inquérito absurdo que é ilegal, e eu aponto isso desde a criação dele. É o presidente de um tribunal que expandiu o seu poder de polícia por meio desse órgão, que também merece toda a contestação. E como se não bastasse o absurdo, no âmbito de cada tribunal, ainda tem uma união dos 2 tribunais e umas encomendas clandestinas de um para o outro, para que o abuso de um seja usado no abuso do outro. É disso que se trata. Aliás, quando o Ciro estava aí lembrando tudo que a gente já explicou sobre a declaração do Moraes, de não podia ser esquizofrênico, não iria me auto-oficiar, eu estava lembrando que até aqui, na empresa, até aqui, como diretor de jornalismo do portal Antagonista, às vezes eu mando uma orientação geral que determinadas questões têm que passar pela direção de jornalismo. E eu busco isso várias vezes, se você for olhar no nosso grupo de WhatsApp com determinadas orientações, eu falo direção de jornalismo, porque hoje sou eu, amanhã pode não ser. Amanhã pode ser outra pessoa, só que tem coisas que passam por aqui, outras vão por ali. Isso aqui, né, você dá um encaminhamento. Não é a pessoa, é o cargo, é a função, é a atribuição. Então o Ciro falou, e falou bem nesse sentido, olha, ele é agora, mas é isso que vai ficar documentado para o processo, que eventualmente pode durar muito, vai lá na frente, tem recurso, daqui a pouco o cara já saiu do cargo, etc. E aí, o que foi feito lá atrás? Foi feito nessa bagunça toda.
Mas aí vem a nova presidente, que é a Carmen Lúcia, que é a amiguinha e tal, de repente não vai considerar nada disso. No Supremo Tribunal Federal eles dão salvo-conduto, o PGR é amigo, é compadre, o Corregedor Nacional de Justiça também, o Paulo Gonet e o Luiz Felipe Salomão. E tudo fica nesse grande compadrio. E ainda falando sobre o Moraes, um levantamento feito por integrantes da oposição ao governo Lula aponta que pelo menos 134 deputados já assinaram o pedido de impeachment do ministro do STF. Após a vaza-toga vir à tona, parlamentares deram início na última quarta-feira, 14, ao recolhimento de assinaturas. O senador Eduardo Girão, do Novo, afirmou que o pedido se baseia em violações de direitos constitucionais e ao sistema acusatório, abuso de poder e desrespeito ao Código de Processo Penal. Deputados e senadores vão coletar assinaturas até 7 de setembro e pretendem protocolar o pedido 2 dias depois, mas a gente tem visto aí a atuação do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que deve segurar esse pedido e, como costuma acontecer, usar na barganha, já que tem tido reuniões aí com o Supremo Tribunal Federal para decidir sobre emendas. Eu comentei isso no X outro dia, quer dizer, o Barroso comandou lá aquela reunião sobre emendas, porque o STF tentou baixar a temperatura que a vaza-toga subiu. Então é um grande acordão. Você ganha uma carta na manga para usar contra aquele de quem você quer algum tipo de acomodação, algum tipo de liberação. Teve a decisão do Flávio Dino no STF contra as emendas parlamentares. Os parlamentares querem liberar, porque querem ter o controle sobre a verba, que eles mandam para o reduto eleitoral, para a prefeitura do parente, que faz negócio com a empresa do amigo. Essa é a República Brasileira. Eu acordei hoje e fiz também uma postagem, vou até pegar aqui, porque eu acho que resume tudo que eu estou querendo falar. O STF faz e defende encomendas clandestinas de relatórios. O governo Lula libera clandestinamente grana a prefeitos amigos. O Congresso faz distribuição clandestina de emendas. O rito do sistema é a clandestinidade. A regra é o conchavo e tudo acaba em acordão para continuar como está.